Meus irmãos, eu quero convidar todos a uma leitura bíblica na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Cumprimentamos também quem está assistindo pelo YouTube, dizemos que é uma alegria ter você conosco. Te convidamos a se inscrever no canal, participar nos comentários, pedir oração. Gálatas capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 21, onde Paulo vai fazer uma metáfora com dois dos filhos de Abraão, os dois primeiros, Isaque e Ismael, para ilustrar a diferença da vida no Espírito, que Paulo também chama de vida pela fé, da vida debaixo da lei, que Paulo também vai chamar de vida na carne. Gálatas 4, 21, vamos ler até o 31, diz assim: digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei, acaso sabem o que a lei diz de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Como dizem as Escrituras, ele vai citar Isaías 54 assim: alegre-se mulher sem filhos, ou mulher, alegre-se estéril. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Gente, Paulo está escrevendo para irmãos de cultura helênica, grega. Eles não são judeus. E Paulo está muito preocupado, porque, como ele diz nessa carta, esses irmãos começaram no espírito, mas agora estavam voltando para a carne. Paulo diz que andar no espírito é andar pela fé na consciência da graça. Paulo disse que andar na carne é andar debaixo da lei na consciência do mérito. Quando a gente fala de andar na carne, a gente logo pensa numa pessoa que comete pecados escandalosos. Isso vai chegar lá. Esse andar na carne, que na verdade começa com confiar em regras humanas, confiar na própria força, vai resultar no que Paulo vai chamar no capítulo seguinte, o 5, de obra da carne, que aí tem pecados sexuais, tem vícios diversos, e o que mais tem? Briga pra caramba, contenda, porfia, dissensão, enfim, é o que mais tem. Mas não começa assim. Essas pessoas começam, na verdade, com uma aparente boa intenção de ser mais santos.
Na verdade, esses irmãos, esses crentes tiveram contato com os judeus e acharam massa, assim, como os caras eram diferenciados, como os caras eram rigorosos para guardar um dia santo, como os caras eram rigorosos na dieta sagrada, como ele feio de costumes, de regras, de santidade, como aquilo dava a eles um status especial. E os irmãos ficaram encantados, pensando: rapaz, será que se nós não guardarmos essas regras também, nós não vamos ser mais abençoados? Nós não vamos ser melhores? Não vamos ser mais aprovados por Deus? E aí Paulo está chamando isso de andar na carne. Olha que viagem. O cara quer fazer coisas legais, quer ter uma dieta rigorosa, quer guardar um dia santo, quer ter uma roupa mais comprida, quer fazer uma oração mais ensaiada, com mais uns trecos lá para poder se cobrir. E Paulo está dizendo que isso é andar na carne, é obra da carne, que vai resultar em carne e em pecado. Por quê, gente? Porque a gente tem que entender uma coisa básica sobre o Evangelho. O Evangelho, gente, ele tem como pressuposto básico o fato de que nós estávamos reprovados e não tem nada que nós possamos fazer acerca disso. O Evangelho é como se um professor chegasse no primeiro dia de aula para a turma e falasse assim: gente, é o seguinte, ó, a matéria é essa, a nota para passar é essa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Está todo mundo aqui reprovado já. Eu já conheço todo mundo. Vocês já estão reprovados. Já avaliei vocês. Eu avalio vocês não só pela nota, mas eu avalio o caráter de vocês. Então assim, ninguém está aprovado na minha matéria. E outra coisa, nem adianta fazer nada. Não adianta. Você pode estudar, você pode se esforçar, você pode dar seu máximo, você não vai chegar na aprovação. Então, a única forma de ser aprovado aqui na minha matéria é o seguinte: está vendo o fulaninho ali, aquele gente boa ali do fundo ali, bem humilde ali, gente boa, aquele ali, ó, aquele ali, é JC o nome dele ali, ó, aquele ali, ó, JC, ó, professor, tá ali, ó, aquele, ó, manso e humilde ali, ó. JC tem condições de ser aprovado. JC é o único aqui que pode ser aprovado. Se JC fizer o trabalho dele e botar o nome de vocês, eu aprovo. Se JC não botar o nome de vocês, eu não aprovo. O único aqui que pode ser aprovado é JC, e ele é tão bom que se ele botar o nome de vocês, vocês estão aprovados. Então a única forma de ser aprovado é você ir em JC, confiar em JC por graça, porque você não vai nem ajudar ele. Se você fizer algo, você atrapalha ele. JC, eu posso lhe ajudar aí? Posso lhe contribuir? Não, você vai me atrapalhar. Você não sabe fazer não um negócio aqui. Essa cruz aqui só eu posso carregar. Então você não pode nem ajudar, JC. Agora, eu lhe digo, se o Evangelho é isso, o Evangelho é todo mundo reprovado, e só pode ser aprovado se confiar na obra, no trabalho de Jesus, porque Jesus colocou seu nome no trabalho, sem mérito seu algum, você tem do que se orgulhar? O Evangelho permite algum orgulho se ele já começa nos humilhando nesse nível? Se a mensagem inicial do Evangelho está todo mundo reprovado? Eu lembro da minha professora de biologia, Grazi, irmã em Cristo, inclusive, gente boníssima, quando ela me traumatizou uma época. Mas já me curou, porque ela me entrou em contato comigo. Diogo, eu vi sua pregação. Aquilo que você falou, menino, você marcou, professora. Lembro que estávamos numa discussão idiota, como sempre, na adolescência, na sala de aula, quem era bonito, quem era feio. Um bullying, né? E aí quem tinha uma lataria um pouquinho melhor estava se achando, né? A professora sábia viu aquilo e quis posicionar todo mundo. Viu que alguns estavam sofrendo bullying. A professora disse: eu quero falar uma coisa aqui para vocês.
Ninguém, eu lembro da mãozinha dela assim, ó, ela é graciosa, mas é forte também. Ninguém aqui tem padrão hollywoodiano. Mas foi forte, aquele negócio entrou assim. Ninguém aqui. A gente nos matou por dentro. Né? Então, o Evangelho é isso. Todos pecaram, todos fracassaram, ninguém é suficiente, ninguém. Ah, mas isso é legal que minha avó é uma pessoa. Não, meu. É insuficiente, o padrão é muito alto, você não passa. Ah, mas eu ajudei um mendigo em 1995. Ô, meu, você não passa, não, o padrão é alto. Olha o trabalho de JC ali, para você ver. Nunca tirou, nunca errou uma questão, o cara. Nunca pescou. Nunca faltou uma aula. É mais um aluno modelo, exemplo, tira 10, 10, 10, 10, 10, 10. E ainda é generoso, ainda bota o nome dos outros no trabalho dele. Oh, meu. O padrão é esse, você não passa, você está entendendo? Então o Evangelho, ele é isso, ele é uma humilhação. Ele é um posicionamento no lugar de fracasso. Ele começa assim, entendeu? Ele começa assim, eu parto do fracasso. E eu sou só aprovado porque o aprovado botou meu nome. Então assim, não tem do que me gabar. E aí você foi aprovado com Jesus. Porque imagina, você vai chegar no céu. Você vai chegar no céu, céu lindo, maravilhoso, tal. Aí alguém te encontra lá, né? E aí, rapaz, você aqui, velho, você botou para quebrar, velho. O que você fez? Rapaz, não foi não, eu não, velho. Foi Jesus. Está entendendo, gente? Então imagine que nessa sala, uma parte da turma não acredita nisso. Não, que nada, eu não reconheço que eu sou ruim assim não, eu vou tentar. Eu vou tentar tirar nota, eu vou tentar fazer perfeito, eu vou tentar, e eles vão fracassar. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então imagina que uma outra parte da turma acreditou, foi tocado, foi mais esperto, Deus iluminou, então ele disse, não, eu vou confiar em JC, que nada, pô. Aí chegou em JC, e aí Jota, como é que eu faço aí? Só confie. Mas Jota, eu posso? Não, você não vai atrapalhar aqui, viu? Você quer, você crê? Creio. Coloca seu nome aqui então. Você confia em mim? Confio. Coloca seu nome aqui então. Você confia? Confio. Coloca seu nome aqui então. Aleluia. Você faz o quê? Só confia, só descansa aí, meu. Cara, só isso, só. Jota, tá tudo ok? Ô, velho, confia. Só isso. Aí digamos que dessa galera que foi aprovada, imagina, aí eles passam para a próxima série. Próximo ano, outra série. O professor chega e diz, vocês aqui passaram, hein? Confiaram em JC, hein? Ah, vai que legal. Muito bem, agora vamos continuar, tal. Continue confiando nele, porque é ele que passa vocês aqui, tal. E a galera, não, tal. Só que aí de repente começa a rolar um boato. Na escola de que se você fizer certas coisas, você ganha muita moral com o professor. Assim, não, quem salvou, quem passa a gente mesmo é JC. Mas se você usar camisa polo, o professor fica amarradão. Usa para você ver. É mesmo, estou dizendo, é batata. Fulaninho usou camisa polo, o professor deu 2 pontos a mais a ele. O professor trata ele assim, porque ele usa camisa polo. É mesmo? É. Agora então você também, camisa polo. Aí se você trouxer um chocolate pro professor, ele fica doido. Aí começa um monte de gente falar de um monte de coisa que você pode fazer para se dar melhor com o professor. E aí de repente você começa a fazer aquelas coisas todas, e aí você começa a se achar, de pô, eu sou diferenciado, pô. Assim, quem salva é JC, mas assim, também, assim, mas eu também uso minha camisa polo, né? Eu também dou meu chocolate. Aí você começa a acreditar e daqui a pouco, bye humildade.
Daqui a pouco a humildade característica do evangelho foi embora do seu coração, porque você está confiando em um monte de coisa que você faz, está se achando diferenciado, porque você faz isso, porque você faz aquilo, e às vezes até você confunde se você realmente é salvo por JC, ou se você é salvo pela camisa que você usa, pelo jeito que você se comporta. Você está entendendo? Você fica confuso de vez em quando, lá no seu profundo. E aí quando você fica assim, você fica orgulhoso, e aí você sai desse lugar da salvação mesmo, esse lugar do espírito, e entra na carne, e acaba gerando os pecados, porque o lugar do espírito é um lugar de humildade, e por isso que esse lugar gera o fruto do espírito, que é mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, paz, que você confia em Jesus, você sabe que não merece nada, então isso te pacifica. Mas o lugar da soberba é o lugar que te deixa carnal. Só que a soberba, Paulo está falando, ela não começa numa vontade de mentir ou de cometer pecado sexual, ela começa numa confiança em si mesmo, ainda que aparentemente bem intencionada, num confiar que alguma coisa em você é especial. Começa numa grande ilusão que nós carregamos, gente, que é a palavra mérito. Deixa eu contar um segredinho para você. Mérito humano não existe. É uma ilusão, um engodo. É uma mentira. E por isso que o mérito ensoberbece. Por quê? Porque o que é a soberba? A soberba é uma mentira. A soberba é uma falsa impressão sobre si, é um ego inflado, é o que Paulo chama de kenodoxia, é vanglória, é glória vazia, é mentira, não é verdade. A glória verdadeira é a glória de Deus, porque a Ele toda é a única glória verdadeira. A glória humana, ela é vazia, ela é mentira, é kenodoxia, é mentira. Então, quando eu penso que eu tenho mérito, presta atenção, quando eu penso que eu tenho mérito, eu entro numa mentira, que é a soberba. Você entende? Inevitavelmente eu fico carnal. A obra da carne do capítulo 5 começa com uma sensação de mérito no capítulo anterior. Quem pensa que tem, aliás, no capítulo 1 ele começa a falar sobre isso. Quem pensa que tem mérito, que merece, porque faz alguma coisa que é especial em alguma coisa, ele fica soberbo e acaba na obra da carne. Pastor, mas como assim não tem mérito? Não tem pessoas que fazem coisas melhores do que as outras? Só ele falar, sabe por que não tem mérito? Porque até o que você faz de bom é Deus quem te dá graça para fazer. Você entende isso? Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem da onde? Tiago fala assim, filhinhos, não se enganem. Até o que você faz de bom é a graça de Deus para você fazer. É Deus te dando força, condições, sabedoria, saúde. É Ele. Lembra de Romanos capítulo 11, versículo 36? Como é que Paulo conclui? Porque dele... Não. Vocês viram que alguns... Percebe? Porque dele, você pula logo para ele, né? Porque dele e para ele. É perigoso pular aqui, sabe por quê? Porque fala assim, começa em Deus mesmo, mas eu fiz minha parte. Deus, ele propôs, eu aceitei, aleluia. Deus disse, venha, eu disse, eis-me aqui, Yahvé, e nem Adonai. Eu estou aqui. Deus fala, mas assim, eu tenho mérito de querer. O texto não é só dele para ele, não. Por ele, por meio dele. Sabe o que significa? A meiuca, o meio do processo é ele que sustenta também. E no final é para ele. Ou seja, ele é a zaga, ele começa a jogada. O meio campo quem é? E o ataque, quem faz o gol?
Glória, pois, a... cadê você? Cadê você, Binho? Que arrebenta? Então ele começa o processo, ele sustenta no meio, e no final ele que faz dar certo, achei que era você, Binho. Que se acha? Por isso que a glória, pois, é a... ele. Pastor, se no jogo ele é a zaga, ele é o meio, ele é o ataque, eu sou o quê? O torcedor. Você fica ali sem não, Senhor, vai, arrebenta Jesus. Não, ou no máximo você é aquele jogador, é igual os companheiros de Messi. Já viu o companheiro de Messi? Messi joga a bola no cara e fica assim, me dê de volta. O cara só faz um palanque. Ele joga, usa o cara aqui de tabela e faz o gol. E graças a Deus por isso, bom é jogar no time do campeão, meu amigo, que nos carrega nas costas, como o Messi carregou a Argentina na última Copa. Agora a gente não quer isso. Nosso ego não quer. A gente não quer ser carregado. A gente quer a gente quer ser especial. A gente quer contar uma história de sucesso, porque arrasta para cima meu método, Binho. Sabe qual é a sua história de sucesso? Foi a graça de Deus. Foi a misericórdia dele. Eu posso até ter acertado em alguma coisa, mas foi ele me dando a sabedoria, foi ele me ajudando, foi ele abrindo a porta, porque quando ele fecha a porta, mas se ele abrir, sabe para quem ele disse isso? Para Filadélfia, uma igreja que ele falou assim, você tem pouca força, pouca, mamãe, você tem pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta, ninguém pode fechar, porque eu tenho a chave, se eu fechar, ninguém abre. Diga ao seu irmão assim, ninguém, irmão. Salmo 127 diz assim, é inútil. Não, o segredo do sucesso é você trabalhar muito, dormir tarde, acordar cedo, o clube das 4:30, não sei o quê. Aí a palavra de Deus fala, é inútil, não é que é inútil trabalhar, viu gente? Interprete bem o texto. Mas é inútil dormir tarde trabalhando e acordar cedo se o Senhor não quiser abençoar. Mas se Ele quiser, Ele dá aos seus amados até enquanto eles dormem. Sabe o que significa? Que no fim das contas é tudo sobre Ele. Deuteronômio 8, leia depois em casa, Binho. Deus fala assim, ó Israel, você hoje é pobre no deserto aqui, né? Mas você vai ficar rico. Porque quando você entrar na terra prometida, você vai arrebentar. Agora, cuidado, para quando você entrar, não pensar, foi a minha força e o meu trabalho que me prosperou. Israel, lembre, sou eu quem te dá força para prosperar. Sou eu. Ele realiza em nós o querer e o efetuar. Qualquer coisa boa que você faz é Deus te abençoando para fazer, te dando graça. Você está entendendo, gente? Então mérito, em última análise, não existe, porque até o bem que você faz é graça sobre graça. Está entendendo, gente? Mérito é mentira. Mérito é, por isso que gera soberba, porque é mentira. E aí Paulo, ele usa a metáfora aqui de dois filhos de Abraão, para explicar como é que isso funciona. Ele fala que Abraão primeiro teve um filho com H, uma escrava egípcia. E H vai ser escolhida porque ela tem força humana para gerar. Então ali é um processo de confiança na força humana. Mas observe, gente, H, ela vai deitar com Abraão de livre e espontânea vontade? Ela é escrava, ela é obrigada. Abraão e Sara destruíram a vida dela, porque se não fosse para ser concubina de Abraão,
os escravos naquele contexto podiam casar entre si até com alguém livre, que libertaria ela. Quando ela foi escolhida para ser concubina de Abraão, a vida dela ficou limitada, acabou com as chances dela de ser amada de verdade. Então ela foi a pulso, ela foi obrigada. Ela vai se relacionar com Abraão, que aqui representa na figura da mente Deus, obrigada, porque tem que ir, viver na sua força. É a pessoa que fala: eu vou orar, eu vou. Quero não, mas vou. Deus vai ver. Ele não quer meu joelho ele vai ter. É isso que você quer? Tome. É jejum que você quer? Tome. É Bíblia que você quer? Tome. Agora eu quero ver, ele não me dá. Você entende? Obrigação. E aí, e ela confia o quê? Confia nela. Porque ela é jovem, ela é forte. E aí curiosamente, mesmo sendo uma escrava, porque ela faz sem prazer, ela faz sem alegria, quando ela é engravida, sabe o que o texto diz em Gênesis 16? Que ela se ensoberbece e despreza Sara. Aí, ó, essa veia não engravida. Aqui, ó, quem engravida sou eu. Mulher parideira é aqui. Sabe? Olha, e Paulo está falando que isso aqui ilustra um tipo de crente. Paulo está dizendo que os gálatas estavam se tornando esse tipo de crente, que estavam colocando os fardos pesados sobre si, como se Deus quisesse eles fizessem coisas por obrigação, e depois, quando gerava alguma coisa, dizia: tá vendo aqui, ó, eu faço. Mas na verdade o que ela gerou foi Ismael, que nem era assim, é um rapaz importante, mas dentro desse projeto aqui não é uma Coca, é uma Pepsi no máximo. Aí Paulo diz que a obra do Espírito é diferente, é Sara. Sara não deita com Abraão a pulso. Sara é a mulher, e Paulo fala, é a livre. Sara é retada. Abraão tinha que pedir: Sarinha vai ter hoje dor de cabeça. Dor nem venha, não estou afim. H podia fazer isso, gente? Podia não, ou não? Quem é H? Abraão diz: H, deita que eu quero lhe usar. Alguém pegou a referência aí? Eu nasci assim. Você assistiu, vê? Peça perdão a Deus. H não tinha escolha. É muito crente. Não quero orar hoje não, velho, mas se não orar aí, ó Altíssimo. Era H. H, venha. Ó Abraão. Tá gostando, H? Tô amando, velho. Você é uma beleza. Não tinha tabela certo que desse jeito. A própria Sara fala. Sara fala isso, inclusive. Quando Deus fala que ela vai engravidar, Deus fala: Abraão. Ela fala: Abraão. Pastor, você está brincando? Você está brincando? Leia Gênesis 18, Bion, para você ver aí. Ela fala assim: eu sou velho, Abraão é velho, que não sai mais nada. Você acha que H jovem, ela ia para Abraão pulando? Ela ia, pô, aquele velho. E aí passava o escravo bonitão mesmo. Ela ia, olhava aquele escravo assim, Benjaminho, né? O cara, menino,
É muito crente assim. É muito crente, ele vem para a igreja, meu coração está em outro lugar. Mas tem que ir, né? Domingo, é o dia do Senhor. É para rir, mas é para chorar também. Tem que ler. A livre vai por prazer. Pastor, mas eu aprendi que eu tenho que fazer mesmo sem querer. Relacionamento? Vem cá, se você só pudesse sondar coração, você conseguisse ver a intenção das pessoas, aí você conseguisse ver quem está vindo para o seu aniversário de boa vontade e quem está vindo de má vontade e comprou presente, está pirado que gastou um dinheiro com o seu presente, você ia gostar? Chega a pessoa assim, você está lendo o coração dela, ela, pô, vai gastar uma grana com isso aqui, eu não gosto nem desse cara, tomara que ele goste, viu? Então, você vai querer isso? Gente, por que Deus que sonda o nosso coração, Ele quer essas coisas, Ele quer esse culto, essa oração a pulso, essa leitura bíblica força, esse jejum, por que Deus quer isso, rapaz? Quem lhe disse isso, meu? Que Deus se amarra nisso, olha aí, ele sem querer, ele veio. 2 Coríntios 9, não dê com tristeza, nem por, lembre aí, 2 Coríntios 9, 6, não dê com tristeza, nem por, não, você não está lembrando do texto, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com, está entendendo? Que isso é carnalidade, e como você fez sem alegria, como você fez um sacrifício imenso para ter aquela espiritualidade, você vai se achar o cara porque, olha, eu não queria, mas eu vim, e vai achar que tem um mérito, e vai se retar se Deus abençoar outra pessoa, porque você está pagando o preço, porque você está jejuando, você está orando quando não quer, você está vindo para a igreja sem querer, você, sabe, está duro para pecar, mas não peca porque... Você se acha. Está entendendo? O santão, o crentão. Que você não tem uma relação de amor, que o Paulo está falando. A relação do Espírito é Sara, ela é livre. Mas vem cá. Então, peraí. Então eu não vou orar se eu estiver sem vontade? Não, você vai porque você se relaciona com Deus, mas você vai orar a oração de quem não tem vontade. Orando de quem tem vontade, Senhor, não estou afim. O que Sara dizia para Abraão? Dor de cabeça. Lhe amo, mas hoje eu não quero. Senhor, não estou afim. Aí Abraão fala assim, Sara, tem que ver seus hormônios aí. Aí Deus dizendo, rapaz, por que você está assim, velho? Você não quer orar, você não quer mais ler Bíblia, você não quer mais bagulho, você está mal, velho. Senhor, me ajude aí. É a oração de relacionamento sincero, é de falar a verdade. Senhor, Senhor, eu estou lendo esse negócio aqui, não entendi nada. O que eu entendi eu não concordo, não. Porque ela é livre, amém, gente? Tem relacionamento. Tinha hora que Sara dava ordem a Abraão. Pegue a escrava e por exemplo, essa ordem que Paulo fala aqui, o que está escrito? O filho da escrava não vai herdar com a livre. Porque sabe quem falou isso? Foi Sara para Abraão. Mande fora o Ismael, que esse menino não vai herdar com o meu. E Abraão, oxe, Sara, meu filho, mande se pique com ele. Aí Abraão, meu filho e tal. Aí Deus, Abraão, ouça ela. Tá certo. Ela é livre. Relacionamento é amor. Deus ama quem dá com. O que eu faço então? Deus, não estou afim. Não concordo.
Agora eu sei que o Senhor sabe mais do que eu, me convença, porque eu não estou afim. Me seduza, me atraia, porque eu sei que o Senhor pode fazer isso, porque eu não estou afim. Aleluia. É no Espírito, é na graça, é na fé. E aí eu sei da minha limitação, e sei que Ele vai fazer em mim o que eu não posso, então eu vou ficar grato. Porque se eu achar que eu que fiz com a minha força, eu fico soberbo igual Agar. Entende? Que engravidou, o texto fala que ela desprezou Sara e se achou porque ela na força dela. Você entendeu, gente? E aí, olha que coisa maravilhosa. Paulo fala que o filho gerado na carne, ele é menor. E o filho gerado no Espírito, ele é maior, ele é mais precioso. Agora perceba, ó, o filho gerado na carne é aquilo que eu posso fazer. O gerado no Espírito é aquilo que eu não posso fazer. Isso aqui é a grande chave. Não sei se você fala chave que já estava. É a grande alguma coisa da mensagem. Observe. Ismael, H podia gerar o que, gente? Isaac, Sara podia gerar? Sara era estéril desde nova. Ela estava velha, anos estéril. Se ela não gerou quando ela estava no ciclo menstrual ainda, agora que já está na menopausa, agora que não vai gerar mesmo. Concorda comigo? Só que aí, o que é gerado em Sara? Isaac, o filho da promessa. Sabe o que significa? Aquilo que é mais precioso do Espírito, a obra de Deus em nossa vida. A salvação, a transformação, a comunhão com Deus, essa obra maravilhosa. As coisas mais lindas da nossa vida são as coisas que nós não podemos gerar. Só que você só vai poder gerar quando souber que não pode gerar. Porque se Deus te der, quando você ainda acredita que pode, você vai se ensoberbecer. É por isso que Deus deixa Sara envelhecer, para ela não ter dúvida de que ela só teve quando ela não podia. Por isso que para Deus fazer a obra do Espírito em nós, primeiro Ele tem que nos enfraquecer. Você entende? Por isso que Paulo fala, eu me glorio na minha força. Sabe o que é se gloriar? É exaltar. Paulo está falando, eu não exalto a minha virtude, eu exalto a minha... Por quê? Porque na minha fraqueza que eu tenho possibilidade de experimentar o quê? O poder de Deus, o poder de Cristo. Na minha força Deus não age. Quando eu estava forte, Deus me fez fraco com um espinho para quê? Para eu não me ensoberbecer. Deus teve que me fazer fraco para poder atuar em mim. Você entende? Então, na verdade, a obra do Espírito só pode acontecer quando eu sei que não posso. Quando eu sei que não dou conta. Então, o fruto do Espírito é paz. Quando é que a paz do Espírito vem para você? Quando você fala, rapaz, eu sou problemático. Ela é problemática. Você fala, eu sou problemático. Eu não tenho paz. Eu ter paz é milagre. Quando você entende que você não consegue ter paz sozinho, aí você está apto para ter a paz que excede todo entendimento. Quando você acha, não, eu sou de boa, rapaz, fulaninha barraqueira, eu sou tranquilo. Porque eu sou uma pessoa, eu ouço direto, pastor, porque assim, eu sou pastor. Ó pastor, fulaninho, pastor, porque eu sou assim, olha, eu comigo, eu aprendi lá em casa. Meu pai, ó, minha voinha me ensinou, ouvi. Porque quando eu amo, eu sou assim. Eu não entendo essas pessoas que não amam, dizem que amam e não amam, porque eu quando amo. Deixa eu falar, obra da carne, porque é você que quando ama, né? Deus me livre do seu amor.
Porque o seu amor é carnal. Sabe qual é o amor maravilhoso? É o amor de quem não consegue amar. Porque esse amor é o fruto do Espírito. Você está entendendo isso? A profundidade disso? Sabe de quem é o domínio próprio dominado mesmo? De quem não tem domínio próprio por si mesmo. Porque o que acha que pode se dominar em si mesmo, mentira, domina uma coisa, não domina outra. Trava um vício, cai em outro. Domina um pecado que para ele é mais escandaloso, mas cai em outro e que ele é cego. O domínio próprio verdadeiro é daquele que diz: se o Senhor me soltar, eu bagaço. Eu só estou em pé pela graça dele. É Ele que me sustenta, é Ele quem me segura, é Ele. O fruto do Espírito acontece quando a gente sabe que não pode. Porque eu sou um cara alegre, eu sou aqui, né? Você precisa deprê, eu sou alegre, que nada, meu amigo, eu me alegro. Eu sou alegre. A alegria do Espírito do cara fala: rapaz, eu por mim mesmo, eu sou deprê, velho. Eu sou um cara pessimista, eu sou desanimado. Mas no Espírito tem uma alegria, tem uma... Você está entendendo? Eu me glorio nas minhas... Então sabe o que você vai se gloriar? Em não ser. Não em ser. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 que Deus faz o quê? Ele pega as coisas que não... para confundir as que... Ele pega as fracas para confundir as... Binho. Por que você se gaba de ser forte então? Se gaba de ser fraco. No fim ele fala: para que ninguém se glorie, para que carne nenhuma se glorie diante de Deus, porque dele é toda a glória. Então Deus tem que esvaziar, para deixar claro que não é você, que é Ele. Por isso que Deus pega várias vezes as mulheres. Quando Deus queria fazer nascer alguém especial na terra, o que Ele fazia? Ele pegava uma mulher que ele deixava estéril por muito tempo, para ela ter certeza que aquele menino especial não é porque ela era especial. Está vendo aí quem eu gerei? Não. Mas rapaz, eu gerei esse menino, como é que pode? Quando Sara gerou Isaac, ou quando H gerou Ismael, quando Sara gerou Isaac, leia o capítulo 21 de Gênesis. Quem diria? Quem diria que Sara, meu Deus, quem diria que o velho Abraão deu no couro? Ela fala: quem diria Abraão? Quem diria que eu? Quem diria? Quem gera no Espírito fala assim: quem diria? Ninguém diria que eu viveria isso, ninguém diria. É a graça de Deus, é a graça de Deus, é a graça de Deus na minha. Você está entendendo? Você quer ter mérito, Binho. Você quer dizer: eu quero contar a minha história, quero deixar o meu legado para os meus netos. Olha, o seu avô foi um grande homem. Grande homem o quê, seu sem vergonha? Deus conhece seus pecados. Sabe qual é a nossa história? Eu fui salvo pela graça. Eu confiei em JC. Ele me restaurou, Ele me sustentou, Ele me guardou, Ele foi fiel na minha vida, Ele teve misericórdia, Ele me resgatou. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aí quando Deus queria fazer nascer alguém especial, o que Ele fazia? Deixava claro que não era mulher. Travava a abençoada. Foi assim com Rebeca, para nascer Jacó. Foi assim com Raquel, para nascer José. Foi assim com Ana, para nascer Samuel. Foi assim com a mulher de Manoá, para nascer Sansão. Foi assim com Isabel, para nascer João Batista. Deus eu estou achando que... Eu estou citando as pessoas que ela falou assim: Kardashian. Eu falei: Kardashian também foi assim?
Não era cadastro. Era meu cadastro. Eu falei, cadastro, me viu isso? Não, eu acho que eu sei. Coisas que eu sei que antes eu não sabia. Só alguns pegaram a referência. Eu vou largando as referências musicais assim, né? Alguns pegaram. Agora eu sei. E sim, cabeça onda. Então, gente, a música fica tocando na minha cabeça agora. Sai! Tô pregando no nome de Jesus. Eu quero ficar perto de tudo que eu acho certo. Até que eu mude de opinião. Sai! Então, gente, tá falando o que mesmo? A Kardashian também foi assim, gente. Ou seja, Deus queria fazer um negócio especial, Deus travava. Vou lhe falar uma coisa. Você pode ser a pessoa mais top, mais uma história linda, para viver o que é do Espírito. Deus vai lhe travar, vai lhe enfraquecer, até você reconhecer que só Ele pode fazer. Raquel é o que eu acho mais engraçado. É a história mais... dá tempo de falar, eu vou falar só Raquel e a gente termina. Raquel é a mais engraçada, por quê? Porque Raquel tem uma história linda de amor, gente, com Jacó. É a história mais romântica da Bíblia. Jacó bateu o olho em Raquel, amou à primeira vista. Quando eu não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, foi o que ele fez. 7 anos trabalhando, sem triscar na mulher, de graça, sem ganhar um centavo. Mas o mais bonito é que o texto fala assim: e os 7 anos passaram como se fossem poucos dias, de tanto que ele amava. É muito fofo esse negócio. Aí no dia do casamento, aquele casamento na fazenda, né, tal, tocha, tal, e ele vai consumar o casamento numa tenda que não tem luz, né? A mulher entra toda coberta, só o olhozinho de fora aqui, então o pai não vê direito quem é, ele entra na tenda, ele consuma. Quando bate a luz de manhã, não era Raquel, era Ruth. Era Lia. Aí ele é pirado. Eu estou assim porque eu não dormi direito hoje à noite. Aí TDAH bate forte. Aí eu tô falando que... Aí sim. Aí ele vai no sogro, que é tio dele, né? Qual foi, lá, meu tio? Qual que você fez um negócio desse? É um Raquel? Eu trabalhei pela Raquelzinha. Jacó da Lua foi depois firme no Labão. Labão, calma. Você quer Raquel, eu lhe dou. Até lhe adianto. Faça uma semana de lua de mel com Lia aí, que eu lhe dou daqui a uma semana. Mas você trabalha mais 7 anos sem ganhar nada para pagar o dote. Você sabe o que Jacó disse? Eu topo. Que amor roxo. 14 anos sem ganhar nada para casar com a mulher. Aí começa a Jeová a trabalhar. Assim, Jacó, ele mora na tenda com Raquel. O texto é claro nesse sentido. Tanto que tem hora que Lia tem que alugar Jacó para ter uma noite com ele. Porque ele mora com Raquel. É com Raquel que ele namora direto. Mas Raquel não engravida. Mas Jacó, safado como ele quer, de vez em quando dá uma escapulidinha em Lia. Quando ele visita Lia de vez em quando, Lia pima engravida. Raquel, poxa, uma deitada. Jacó, Raquel todo dia vai em Lia 2, Raquel 0. Lia 3-0, Lia 4-0, aí Raquel pira, não. Se eu não engravido, minha serva vai engravidar. Pegou a concubina, a serva Bila, e disse: você vai ser concubina do meu marido. Vai lá e faça os filhos que você fizer, é como se fosse meu. Aí Bila foi, deitou com Jacó 1, deitou com Jacó 2. Aí Lia falou: vale serva, é? Zilpa. Aí Zilpa foi, deitou com Jacó 1, deitou com Jacó 2. Jacó tem 8 filhos agora: 4 com Lia, 2 com Bila, 2 com Zilpa. Com Raquel tem quanto, gente? Raquel ficou pirada. Aí um dia
O mais velho de Lia, Rúben, achou uma fruta chamada mandrágora. Quem viu Harry Potter sabe o que é. E diziam que a mandrágora curava infertilidade. Tinha esse mito, né, entre eles lá. E aí Raquel soube que Lia tem mandrágora. Lia é com a rival dela, né? Ela bate na porta de Lia e fala: sobre o que você tem mandrágora aí? Me dê que eu preciso engravidar. Me dê a sua mandrágora. Aí Lia: oxi, se respeite, feche sua cara. Já roubou meu marido? Não é que é minha mandrágora? Se saia. Quem pegou foi Rúben, meu filho. Aí Raquel: eu lhe alugo, Jacó. Você quer Jacó hoje à noite? Ele é seu. Te dou uma canja, agora me dê a mandrágora. Aí Lia aceitou alugar Jacó por uma noite, para Raquel ter a mandrágora para engravidar. Já Raquel comeu a mandrágora e quem engravidou? Lia. Raquel ficou doida. Aí Jacó gostou, foi em Lia de novo. Lia mais 6-0. Foi de novo, Lia uma menina agora para fechar, né? 6 meninas, uma menininha para fechar. 7-0. Aí vai ter o 7-1, né? Calma. Tem que ter um, né? E aí Jacó agora tem 11 filhos, gente. 7 com Lia, 2 com Bila, 2 com Zilpa. E com Raquel ele tem quanto? Raquel fica doida. Raquel sabe que Jacó ama ela. Ela apela como mulher que é amada sabe fazer, né? Aperta a mente de Jacó. Eu vou falar um negócio. Gênesis 30, gente. Eu parafraseio, mas a ideia é essa mesmo. Pode ler, Gênesis 30. Ele fala assim: ó, eu vou lhe falar um negócio, Jacó. Você está fazendo alguma coisa errada comigo aí. Porque você engravida, todo mundo não me engravida. Eu vou lhe falar um negócio. Ou você me engravida, ou eu morro. Eu me mato, eu me jogo daquele penhasco. Você não engravida nunca mais. Não quero, não me toque não. Aí o cara fica doido, né? Não me toque não, ou você me engravida, faça um negócio direito. Aí Jacó parou e falou assim: Raquel, você acha que eu estou no lugar de Deus que te travou o ventre? Você está falando? Raquel, eu vou te falar uma coisa. Você é amada, eu te escolhi, eu gosto de você. Você comprou mandrágora da sua irmã, você faz tudo, mas não tem jeito. Tem horas na vida que a gente não pode fazer nada se Deus não quiser fazer na nossa vida. Tem coisa que só Deus, Raquel, só Deus. Diga assim, irmão, tem coisa que só Deus, meu irmão, só Ele, só. Você não pode, para de tentar manipular, para de tentar comprar, para de tentar conquistar com sua força. Para, só Deus pode fazer. E o Evangelho é essa compreensão. Que existem dimensões que eu não posso fazer nada. Já que eu disse, Raquel, para. Não me pressione, não tente se matar. Não manipule, não compre mais mandrágora. Não faça nada, porque tem coisas que só Deus. Quanto mais você se mexe, piora. Você botou Bila na jogada, que fez Lia colocar Zilpa. Estou parafraseando, mas você está piorando, porque você não. Só Deus. Você tinha que estar nos pés do Senhor, reconhecendo o Senhor. Eu fracassei, eu não consigo, só o Senhor. Aleluia. Para de brigar, de manipular, de culpar fulano, dizer, eu vou apertar, eu vou. Para, se rende a Ele, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos honrará. Para de tentar manipular, Raquel. Parece que deu certo o recado de Jacó, porque finalmente Raquelzinha engravidou. Agora eu vou lhe dizer, quem são os outros filhos? Os filhos da naturalidade, da força humana. É uns caras que não prestam para nada. Só fizeram besteira. Dan, Naphtali, Gad, Assé, Zebulon, Isacar. O próprio Judá só fez besteira. Depois que ele se redime um pouquinho, melhorzinho. Benjamim é de Raquel. Uns caras que não prestam para nada. Simeão, Levi, presta para nada, os caras ruins. Quem é o de Raquel, gente? Quem é o de Raquel? Que o primeiro que Raquel era o filho da rendição. Quem é o de Raquel? José, que salva a família toda, a bênção da família,
a bênção, a promessa, o Espírito fluindo, salvando. Mas para fazer um José, Deus teve que humilhar Raquel primeiro. Ela teve que entender que ela não podia, que ela não tinha, que nada no status dela, o poder dela, a manipulação, nada podia fazer José, só a graça de Deus. Você entende? E Paulo está dizendo aqui, enquanto você não entender que você é estéril, você nunca vai gerar Isaac. Você vai gerar Ismael, Isaac não. Você nunca vai gerar Jacó, você nunca vai gerar José, você não vai gerar Samuel, você não vai gerar Sansão, você não vai gerar João Batista, porque esse fruto é fruto do impossível, é do Espírito, é de quem se rende, é de quem para de tentar na sua força, no seu crédito e se rende completamente ao Senhor. Por isso canta, ó estéril, se alegra você que é fraco, se gloria na sua fraqueza, porque esse é o lugar onde o Senhor age na sua vida. Amém? Vamos ficar em pé junto em nome de Jesus, vamos orar junto. A oração hoje que eu recomendo é sobretudo uma oração de descontaminação do nosso coração, de todo o fermento do orgulho e do mérito, de todo acreditar que somos nós, é a nossa sabedoria, é a nossa esperteza, é a nossa inteligência, é porque eu faço certo, é porque eu não deixo de fazer meu devocional. É Deus quem te carrega no seu devocional, é Deus quem te dá prazer de fazer devocional, é Deus quem te restaura, quem fala com você, quem te sustenta, quem te faz uma bênção. Amém, gente? É Deus, é a graça. Tudo que há de bom na sua vida é Ele. E talvez você não esteja vivendo coisas ainda melhores, porque você ainda não está preparado, porque você precisa talvez de um espinho na carne, de uma humilhação, de um esvaziamento, para você poder dizer com Paulo: quando eu estou fraco, aí então que eu sou, porque agora sim habita não o meu poder em mim, mas o poder de Cristo. O poder de Cristo não vai habitar em você simultaneamente ao seu poder, porque eles vão ser confundidos, e não pode ter confusão, tem que ficar claro que é Deus. As coisas mais preciosas que Deus faz, Ele só faz quando está claro que é Ele. Por quê? Porque a glória dele não pode dar a ninguém, porque isso é mentira, é vanglória. Ele não vai alimentar a mentira, e a verdade é essa, que a glória é dele. Por isso que Gideão está com 32 mil homens, e Deus fala: muita gente, eu não quero, porque se eu der vitória a vocês com um exército grande, vocês vão achar que é vocês. Então eu quero ir com pouca gente, eu vou enfraquecer o exército para poder fazer a minha obra. E eu vou lhe dizer, tem coisas que Deus só pode fazer em nossa vida quando Ele nos enfraquecer primeiro. Então acelere o processo, se enfraqueça logo, se renda logo. Se renda logo, joga logo a toalha, pede logo 2 altos. Senhor, eu não aguento não, eu sou café com leite. Se renda logo a Ele, amém. A gente vai cantar uma música agora, que essa música é uma oração linda, e que quando você cantar isso, que você diga: Senhor, tudo na minha vida de bom eu sei que é o Senhor, é a tua graça, a glória é tua, não é minha, a glória é tua, não é minha, é o Senhor quem faz por tua graça. Se há alguma coisa boa na minha vida, veio de ti, amém? Vamos cantar isso, a música é linda. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Tudo que há de bom. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as
Ele sabe o que a gente não sabe. O controle é dele, quem arquiteta é ele. Aleluia! Quão insondável seus juízos e seus caminhos. Se puder, erga sua mão e dê glória a ele. De bom, Senhor, vem de ti. Todo o bem que nós temos, aleluia. A tua obra, a salvação, a transformação. Para encerrar bem bonito a ele agora mais uma vez. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oh Senhor, Pai, nos perdoe porque muitas vezes, conhecendo a verdade, nós voltamos para a mentira de que somos nós que fazemos, que somos especiais, que somos melhores, que temos mérito. E aí ficamos orgulhosos, escravos, vivendo por obrigação, fazendo sem coração, buscando o Senhor sem o nosso coração. E aí geramos Ismael, e ainda nos ensoberbecemos por isso. Oh Pai, que voltemos a enxergar que nós somos Sara. Nós temos uma relação contigo, de amor, porque o Senhor nos amou, nos comprou na cruz do Calvário. O Senhor nos libertou para ter uma relação de filhos contigo, Senhor. E não vivemos no peso da obrigação, mas no mover da gratidão. E reconhecendo que nós não podemos fazer. Nós não podemos. Senhor, quem sou eu para gerar Isaac? Ô Senhor, eu sou velho. Diga ao Senhor que você é fraco. Senhor, eu não consigo. Eu não posso gerar a obra do Teu Espírito em mim, o fruto do Teu Espírito. Eu não posso, Senhor, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode. E eu me coloco nas Tuas mãos, para que Tua seja a glória para sempre na minha vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, comunhão e consolação no Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, vai em paz. Amém. Boa semana, meu irmão.